Boa noite, galera. Boa noite, eu sou Rodrigo Pinter e estou aqui para mais um episódio do Papo Cabeça Podcast. Hoje eu estou bem feliz de estar fazendo esse podcast, como todos os outros, mas com uma amiga, né? Mas antes de iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de falar de vocês que vocês estão esquecendo de me seguir no Instagram, Papo Cabeça Podcast, e também estão esquecendo de se inscrever no canal do YouTube. Vocês se inscrevam, porque é muito importante vocês ativar o sininho e receber as notificações do YouTube, tá? Deixa seu like para ajudar e manter o canal aberto, né? Já que eu estou investindo sozinho aqui no meu hobby, e vocês precisam me ajudar a manter esse canal, né? Então, mais uma vez estou aqui para falar das coisas da Moca, da região, sobre todos os assuntos nós estamos tentando abordar aqui, né? A gente está tentando levar para você todos os assuntos devagarinho, né? Já que o podcast é novo. Então, fique ligado, teremos novidades, muitas pessoas aqui que vão vir, que vão dar conteúdo para vocês e vão ajudar a crescer o canal. Tá bom, gente? E aí é isso aí. Estou aqui com uma amiga de infância, na qual estudei no Colégio São Judas. Depois nós ficamos muito tempo sem ver, mas conheci a família dela e fiquei acompanhando o Instagram dela e vi que ela trabalha com espiritualidade e energia, coisas que é muito importante hoje. Eu estou aqui com a minha amiga Fátima Corradini, que é da Gestão do Propósito, leitora, escritora e trabalha com essa área de energia e espiritualidade. Boa noite, minha amiga Fátima. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite, parabéns por esse trabalho, né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi o lançamento e eu acho que a gente que é aqui da Moca, né, a gente abraça essas causas dos nossos amigos, né, das pessoas com quem a gente cresceu e a gente precisava desse canal de informação. E vou te dizer que realmente você está de parabéns. Obrigado. Eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui hoje e poder falar um pouquinho do meu trabalho e da nossa história, né? Como a gente chegou aqui até hoje. E obrigada, de verdade, Imagina, viu? Muito prazer feliz. é meu a gente bater esse papão aqui. Eu conheci a Fátima na época do São Judas, há alguns anos, né? Não vamos falar da idade, para não queimar o filme aqui. Oi. E aí depois ela namorou com um amigo meu, Goiaba, e aí ela tem uma história bem bacana. E estou aqui para conversar com você. Eu queria saber se você lembra daquela época do São Judas, como era terrível, hein? Cabana do Chopp. Meu Deus. Eu falei, será que ele vai contar das corridas que eu dava atrás deles? Nossa Senhora, a gente era um inferno, né? Terrível. Pelo amor de Deus. Uma turminha danada, viu? Mas olha, muito querida, né? Eu tenho muito carinho por todos vocês, né? A turma, principalmente por ele, né? O Ricardo é uma pessoa que hoje eu tenho como irmão, é minha família, e nós somos assim, né? Com aqui. certeza. Mas que eu corri, vocês me deram trabalho, vocês me deram, viu? Muito, muito. Davi, André, Beiço, nossa, essa galera toda aí, né? Terrível. É que essa história é legal, mas a gente aprendeu muito com essas histórias, né? E hoje a gente, cada um com a sua família, né? E assim, eu estou trazendo pessoas aqui e ainda não estou me preocupando com pessoas famosas, estou dando prioridade a pessoas do bairro. E é um podcast generalista, então estamos abrindo aí o nosso leque. E as esposas dos meus amigos estavam cobrando. Eu imagino. Porque estava muito futebol, Moca, apesar que falamos do Anos Incríveis, Moisés da Moca Solidária, veio o Moleque de Rua, Vigia Moca, todo mundo. E hoje a gente tem um papo diferente que eu acho que estava faltando pra gente, né? E eu vi você, eu falei, pô, vou chamar a Fátima. E eu acho que hoje é muito importante, eu conheço um pouco dessa área, tá? Porque, pelo que eu estava dando uma olhada em você lá, você trabalha com energia e espiritualidade,
que está ligada às emoções, Exato. está ligada à nossa alma, né? Isso. Está ligada ao nosso espírito, aos nossos pensamentos, sentimentos. E eu adoro essa terapia holística, né? Que hoje é adotada, desde o reiki até radiestesia. Sim. Eu acredito muito. Inclusive, eu quero mandar um abraço para minha amiga Soraya, Kimi, Fabiano, que ela também trabalha no mesmo, não faz o que você faz, mas é a mesma área. Estava com ela no sábado, falei que você vinha aqui. Que legal. Ela vai passar para a rede dela tudo, que ela adorou o tema. Ela faz a orgonite. Sim. Ela trabalha com pedras. Sim, conheço. Odontologia, ortodontia. Nossa, que interessante. E ela trabalha com saúde integral na linha do Laí Ribeiro. E ela trabalha muito com energia de pedras. Ela faz ressonância para saber se a pessoa tem algum parasita no cérebro. Que legal, Rodrigo. Que pode estar interligado com alguma doença, não só bucal, como no organismo. Ela trata as pessoas com pânico, depressão, que não tem nada a ver com dentista. Você sabe que a saúde, se ela hoje não for vista de forma integrativa, ela deixa a desejar, né? Porque o ser humano é um mundo a ser explorado. Quando a gente vai somente num foco do problema, a gente esquece de cuidar da raiz, da causa, né? Então, é certo de que aquele problema volta, de repente, em outro lugar, mas a gente tem que olhar o ser humano como um todo, né? Isso em todos os sentidos. Hoje, isso até tem ido até além, né? Porque isso até dentro das empresas tem sido explorado. Então, o ser humano, ele precisa ser visto dessa forma. Você vê, é uma profissional que expandiu a sua forma a sua terapêutica, né? A sua forma de cuidar, porque o ser humano é muito exponencial, né? Realmente a gente precisa olhar para as pessoas de uma forma mais ampla. É bem interessante esse trabalho. Porque os médicos, eles tratam muito a patologia, né? E hoje, eles não... exceto os médicos antigos ou alguns novos que têm outro tipo de visão, eles não querem saber do lado humano, né? Humanístico que a gente fala, né? Do ser humano. Eles querem tratar a doença e não a causa, né? A doença, a raiz do problema. E aí você acaba aqui parando nos remédios, né? Hoje, muitas pessoas tomando diversos tipos de remédio, né? E eu percebi e eu sou apaixonado pela saúde mental, a gente estava conversando ali fora, porque eu vivi isso. Eu vivi isso, né, no transtorno de ansiedade, muito crônico, eu tive. E algumas pessoas da minha família, familiares, e eu comecei a estudar. Então, tem a causa prática. Né? A vivência, né? A experiência. E eu passei por diversas religiões também. Estudei bastante, li muito livro de autoajuda, né? Devido a eu era um cara bem esquentado, mais nervoso. Aí depois você casa, vira ansioso, fica com medo das coisas, né? E acaba atingindo a tua mente, né? E depois você vai fazendo tratamento, já fiz terapia também. Então hoje em dia eu sou um apaixonado pela saúde mental porque eu acredito que a mente é realmente é o que comanda tudo. Totalmente. Nosso cérebro, né? E a mente. São duas coisas diferentes, mas totalmente estão ali interligadas. E a nossa alma, e quando a nossa alma fica doente, o corpo adoece também. Com certeza. Então eu acredito muito nisso, mas demorou para eu acreditar. Né? Tanto que você acaba fazendo a psicóloga comportamental, a psicanalítica, né? Depois você começa olhar e um pouco mais a fundo, né? E ver a questão da energia. Quando eu fazia reiki, eu dormia. As poucas vezes que eu fiz reiki, eu dormia. E tão relaxante que ficava, sabe? Você fala, mas assim, a medicina hoje ela está muito aberta. Né? Os médicos, eles têm associado muito a ciência e a espiritualidade. Eu acredito que esse é o caminho. A gente tem aí a ferramenta, né, da ciência, com toda a comprovação, né, dos assuntos, e a gente tem a espiritualidade, que é a origem, né, é aquilo que nos rege, independente de religião, sem foco em religião, mas a associação dos dois,
e isso a medicina hoje tem explorado bastante, as relações têm explorado, as relações profissionais têm explorado, é uma coisa que não adianta a gente dizer, mas depois da pandemia teve uma abertura muito grande para isso. Né? Você fala da ansiedade, hoje o Brasil é o primeiro país em ansiedade da América Latina, então, né, o que a gente precisa fazer? A insegurança, tudo isso. Tem muita coisa política, associada. né? Exato. Todas esses desequilíbrios que a gente tem vivido, e mais esse volume, né, de trauma que foi a questão da pandemia, tudo isso mexeu muito com a gente. Né? Então, a partir daí, é claro que antigamente já existia, mas os números começaram a surgir. Né? Não que antes não existia, mas não se falava tanto. Então, em termos de as pessoas que tiram a própria vida, né? Antes existia, mas era subnotificado. Passou a se olhar mais para isso hoje. Né? Depois da pandemia, teve um olhar mais criterioso para isso. Agora, recentemente, acho que coisa de 5 dias, mais ou menos, e uma das formações que eu fiz, tinha uma colega, que a gente fez um trabalho na final da formação, e ela tinha um projeto de lei de inserir nas doenças ocupacionais a questão psicossocial, né, psicossomática. E saiu agora a aprovação. Então, a NR1 já teve alteração e essa doença psicossocial já entrou como doença ocupacional. Então, já virou lei. Então, tem uma movimentação grande para esse olhar. E é preciso, né, porque a gente percebe que o mundo está estressado, né, os nossos núcleos de convivência se modificaram, as nossas crianças têm passado por um processo também de adaptação muito difícil. Então a gente tem que olhar realmente de uma forma muito ampla para isso, né? E a gente tem recursos que a ciência nos traz, mas a gente tem recursos espirituais também que a gente pode tomar posse disso, porque é de cada um de nós, é livre, independente de dons, não tem nada a ver com dons, mas é um direito de todos nós, assim, no sentido divino, né? E está ao nosso alcance. Então a gente precisa ter um pouco de conhecimento, de se interessar, né? Eu falo que o caminho do autoconhecimento, inevitavelmente, ele vai te levar a isso. Porque não tem outra forma de você se encarar, né? Você olhar para as suas sombras, se você não tiver espiritualizado, porque também é um movimento difícil, né? Mas é um processo de cura, né? É um caminho para a cura. Então, quando a gente fala da doença, em tratar, em tomar remédio, é sempre necessário. Mas a gente precisa fazer um caminho paralelo para que a gente não se torne dependente disso e que a gente encontre o caminho da causa. Que haja cura realmente, né? Sempre associado. Acho que caminhar de mãos dadas, né? O trabalho que eu desenvolvi foi exatamente esse: associar a ciência à espiritualidade para entregar um caminho de mais leveza para as pessoas. Então, eu acredito muito nisso, assim. Transformou a minha vida dentro das minhas experiências, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória de dores, de lutas, né? De conquistas, mas a gente tem que buscar o apoio para passar por tudo isso. Sejam momentos bons ou momentos não tão bons, né? A gente precisa estar sempre apoiado e cuidar das nossas emoções, porque são as emoções que nos regem, né? Então, a gente tendo conhecimento das nossas emoções, dos nossos limites, né, das nossas fortalezas, a gente consegue permear por todas as circunstâncias de uma forma melhor. Então, você passa por momentos difíceis, passa por desafios, passa por dores, tristezas, mas você, tendo conhecimento de si próprio, você passa de uma forma muito diferente, muito mais saudável, né? Porque a gente não está... a gente não se priva de passar por isso, né? Ninguém, né? Ninguém. É o tempo todo. E não só com a gente, mas quem está do lado. A gente assiste televisão, quantas vezes você desliga a televisão porque aquilo ali, né, mexe, te abala. Então, está muito próximo da gente tudo. Está tudo interligado, né? O caminho do autoconhecimento é um caminho que realmente vai fazer com que você compreenda as situações de uma forma diferente. E em frente também, né? Sim, é que às vezes as pessoas têm vergonha. Eu tinha vergonha, por exemplo, de falar do meu caso. Você tem TAG, outro
Eu acho que as doenças mentais eram muito preconceituosas. Muito. Então, e as pessoas não, e as pessoas também não aceitam tomar o remédio. Também. Elas não aceitam fazer terapia. Elas vão para outros lados. Lógico que tem alguns que conseguem até, quando o caso é leve, você consegue Sim. passar. Mas tem muitos casos que as pessoas não conseguem conversar. Eu mesmo não conseguia conversar, não vou falar porque o cara vai falar que você tomou remédio, fez terapia, o cara desistiu, vai tomar cachaça que é melhor. Não é assim que as pessoas falam, vai pra praia, vai pescar. Né? A pessoa não entende o que é os sintomas, né? Nós viemos de uma geração. Eu acho que a geração depois da gente já vai ter uma linguagem muito mais livre em relação a isso, né? Também. Mas a nossa educação, ela sempre foi muito dentro de padrões estabelecidos, né? Qualquer coisa que fugia desse padrão, não se falava sobre, né? Eu tinha pessoas da minha família que passavam com psicólogo, a gente era criança e não podia falar que passava em psicólogo. Você vê que absurdo. Então a gente vem com essa necessidade de desatar esses nós, né? E de aceitar. Até porque a gente também não aprende a se conhecer. Tudo aquilo que você tem de frágil, a gente aprende a deixar de lado, né? Aquilo que você é bom e o que você tem de frágil, você tem que virar para aquilo e tornar aquilo forte. Obrigatoriamente aquilo tem que se tornar forte. E é uma das coisas que a gente passou e que a gente sofreu com esse erro, né? E muitas vezes a gente faz até com os nossos filhos, né? Eu falo que quando a gente pega as notas e você se depara com notas boas e notas ruins, o que a gente faz? Ah, tá bom, você foi bem de matemática, mas olha português e olha história. Não, você vai ter que mergulhar nisso aqui. Se não foi bom, a gente acentua aquilo que não é bom. E é assim no trabalho, né? Você é muito bom nisso, mas você precisa melhorar um pouquinho nessa área aqui que não tá boa, então vamos fortalecer. Não, a gente precisa aprender a fortalecer o que é forte. Porque o que é forte faz parte da sua característica, da sua personalidade. Aquilo que não é tão forte, se você gastar todo o tempo tentando melhorar, não tem a ver com a sua estrutura, com as suas forças de caráter. E aí a gente perde o ponto naquilo que a gente é bom. Então, a gente precisa olhar para as coisas de uma forma mais aberta, né? As fragilidades existem, elas precisam vir à tona, as nossas sombras existem, né? A gente não é bom em tudo, a gente não é santo, a gente tem as nossas falhas, a gente sente, a gente tem os nossos julgamentos, e justamente olhar para isso, reconhecer, mas sempre fortalecer aquilo que é bom e o que é positivo, né? Aquilo que a gente tem como ponto forte. Porque, e também agradecer nossos. Com certeza, a gratidão, né? A gratidão tem efeito fisiológico, né? Porque antes você agradecia, mas não agradecia de verdade, né? Você fala, meu ar que eu estou respirando, a visão que eu tenho, o ouvido, o nariz, as pernas que você anda, a comida do prato. Você sabe que eu ouvi recentemente uma explicação que eu achei muito interessante. Quando você agradece alguma coisa, você está desagradecendo outras, porque você está prevalecendo aquela. Que o ideal é que nós sintamos gratidão. Que a gente não precisa agradecer, mas que a gente precisa sentir a gratidão. Porque ao agradecer, você desagradece outras coisas. Eu achei uma forma interessante, legal. De trazer isso para um sentimento e não para um comportamento. Porque o que a gente faz com o filho da gente? O que você tem que dizer para a tia que te deu tal coisa? Obrigado. Então a gente condiciona o agradecimento a um comportamento e não a um sentimento. Então tem várias formas da gente encarar aquilo que a gente já faz no automático, fazendo bem para nós mesmos, né? E fazendo bem para a gente faz bem para o mundo. Eu tô aprendendo, esse papo tá legal, vou tomar um psicodélico daqui a pouco, um chá de ayahuasca, alguma coisa aí. Vamos tomar um psicodélico aí que tá ficando bom o negócio. Eu tô ouvindo faz um tempinho, um mês, mais ou menos, o estoicismo. Ah, é demais. Nossa, demais. Sêneca, é demais. Marco Aurélio. Você sabe que eu tenho o costume de fazer Epicteto. E que é muito é você pegar frases e ler de manhã em família e deixar aquela frase permear o dia da sua família. Porque tem frases ali fora de série. E escrever também, eu acho legal. Escrever. A escrita Mas sabe, legal, trazer né? as crianças para esse mundo, né? Para esse entendimento. É lindo. É lindo. Não, e o estoicismo, eu vi que muita coisa da Bíblia foi escrita pelo estoicismo.
cristianismo, tem uma mistura né? boa, né? Nossa, Tem uma aí mistura que eu mergulhei, boa. porque eu sou cristão, amo Jesus Cristo, não acredito mais em religião Sim, nenhuma, não acredito, mas isso é pessoal. sim. Depois de tanto, eu passei evangélico, espírita, católico, mas eu acredito na energia, né, e acredito em Jesus, e você sente Jesus também. Totalmente. Deus, né? É, Você sente, você não precisa ficar orando, pedindo, você sente ele. sente total, porque se Deus é tudo, né? Se Deus está em tudo, óbvio que ele está em nós, né? Então, se ele não estiver em algum lugar, não é Deus, porque se Deus é o todo, então a gente tem, né, a gente tem a nossa centelha divina. Todos nós temos um pedacinho de Deus para formar o todo. Sem nós não existe o todo. Então é exatamente isso. Eu também sou espiritualista, não tenho religião, né? Eu acho que tem uma fonte assim interessante de estudo e de caminhar, mas a gente sabe que são condições estabelecidas pelo homem, né? Homem como eu, como você, Sim. né? Então eu acredito também em Deus, em Jesus, no Buda, né? Eu acho que tem Sim. vários contextos, né? Mas a força maior, que é esse todo, é o que contempla todos nós. Que é Deus, né? E é sentir, né? Porque está aqui dentro. Né? É a sua conversa, é o seu sentimento, é a sua paz, é a sua busca. Cada um tem um grau de evolução, cada um está no momento. O né? que eu vejo, Fátima, é que as pessoas se escondem muito dentro da religião, né? Então, eles vão lá, oram. Eu também já fiz isso, não estou julgando ninguém, eu respeito todas as religiões, não tenho nada que é o contra, ser humano, mas né? você vai lá e faz um monte de coisa, depois vai lá pedir perdão, aí as pessoas se escondem para ganhar dinheiro, aquelas igrejas vazias, faz aquilo, virou um comércio absurdo. Mas assim, tudo bem. Assim, eu considero muito como muitas pessoas se escondem atrás de uma profissão. Né? Então, a gente costuma vestir alguns formatos que são mais aceitáveis, né? Mas a partir do momento que você trilha um caminho, que você se conhece e que você trabalha a sua evolução diária, porque você está em cima das suas Crenças. Daquilo que você cresceu, acredita e está em comum com a sua consciência, seu caminho de evolução é o caminho divino, não tem outro, né? Não é dentro de um templo, nada contra também, não tenho nada contra, também frequentei e vou também, não tenho problema. Se também vamos, né? Não tem problema nenhum. Mas existe esse caminho aqui dentro, porque é para dentro o caminho, não é para fora, né? Não, e outra, você tem que tomar as atitudes também positivas, né? A gente falha, erra, briga, xinga, mas se você for uma pessoa boa de coração, ajudar o próximo, ser um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, né? Respeitar os seus pais, tem coisas que você não, que você é teu, o coração tá limpo, só isso você já pula um monte de coisa da religião. Já. Que ela diz, né? Já. Você tratar as pessoas com educação, e aí hoje você vê que as pessoas vão para a religião, mas na prática faz tudo errado. Pois é. Entendeu? E aí não adianta nada. Você está crescendo lá, está decorando o livro e não está agindo, né? Porque muitas vezes também eu vejo, eu estou me incluindo, tá, pessoal? Tudo que eu estou falando aqui eu também fiz, não tem julgamento nenhum. Mas você, as tuas atitudes não condizem com o que você fala. Então, você está numa roda de amigos, você quer ser pertencido, né? Quer ser pertencer. Então. Aí você fala, não, eu faço isso, faço aquilo, mas será que você faz? Aí é que a gente volta, né, pro ponto, né? Quando uma pessoa ela chega num estágio de mudar, corromper o seu comportamento para se sentir pertencente a algum lugar, esse problema está lá atrás, né? Precisa ser olhado. Não é problema com Deus, não é problema com a opção religiosa, mas é um problema dela, que ela precisa caminhar e reencontrar esse problema e sanar esse problema, né? Que todos nós
cada um carregou de uma forma, né, as situações da vida, cada um direciona para um lado, mas você vê uma pessoa que tem uma atitude assim, tem uma certa carência, né, precisa chamar atenção, e aí ela usa os recursos que ela conhece para fazer isso. E muitas vezes é porque eu sou assim, eu acredito muito que dentro do ser humano existe, dentro de todos nós existe a semente do amor, porque todos nós fomos formados nesse sentido. A gente está na Terra para quê? Para evoluir, porque essa Terra é uma densidade total. Por que a gente erra? Para poder acertar, corrigir, evoluir. Né? Então, o erro é uma das maiores oportunidades que a gente tem. Né? Então, não tem nada de errado em dizer que errou, porque faz parte do nosso processo. Mas aí a pessoa pega um problema e um erro, corrompe mais ainda e envolve outras pessoas, e aí vai, né? Mas falta o quê? Falta esse caminho para dentro. E eu acredito demais que a próxima geração vai ser tratada de forma diferente, porque tem muita gente voltando o olhar para si. Claro que a gente vê coisas que Sim. Não dá nem para falar, mas assim, a gente vai se encontrando, vai se reconhecendo no caminhar e você vai vendo que tem uma legião se formando. Tem pessoas preocupadas em transformar o mundo. Né? Dentro da minha mentoria, a gente fala, né, qual é a visão do mundo que você quer ter, que você tem. Aquela visão utópica, que você não vai ver acontecer, mas que você acorda todo dia construindo um passo em função dessa realização. Então, a gente vai encontrando pessoas que têm esse propósito, que reconhecem o seu propósito e que está todo dia construindo um pouquinho. A gente não vai ver. Tenho certeza que o meu propósito eu não vou estar aqui para ver. Né? Mas é esse o trabalho, é você acordar todo dia e plantar uma semente. Né? E despertar nas pessoas esse outro olhar para si. Porque também existe muita falta de autocompaixão. Né? Não é só para com o outro, mas as pessoas também se agridem muito. Né? O quanto ela está se agredindo quando ela não é congruente com o que ela fala e com o que ela faz. Ela se agride mais do que agride as outras pessoas. Porque também tem uma coisa, quando a gente começa a trilhar e começa a se conhecer, é muito difícil você fazer alguma coisa para mim que vai me abalar. Então, você vai chegando num ponto que você se machuca por aquilo que você se faz, porque você está dentro do seu controle. E aquilo que as pessoas fazem para outros, elas estão fazendo para elas mesmas. Então, é um caminhar assim que vai te libertando também. E você não vai mais se sentindo atingido eu digo em questão de atitude, é claro que aquilo que fere, que machuca, né, que agride o físico, não é isso, mas a gente sabe das intenções, né? Muitas vezes você está com pessoas ali do seu lado que têm intenções ruins com você e você está aberto, está de coração para aquela pessoa. Né? Quantas vezes, eu acredito que você também já foi, como eu fui tonto, como eu fui idiota e não percebi. Mas na verdade não tem nem como, porque se você está num caminho daquilo que você acredita que é certo, não tem nada de errado nisso. O erro vai estar sempre naquele que fez. Então a gente começa a separar o que é de um, o que é do outro. Né? Eu gosto muito de falar nisso, a questão dos valores. O que é valor para mim é diferente do que é para você. Então, aí também tem um ponto que a gente, às vezes a gente tem um olhar e fala assim, a pessoa fala, mas ela age completamente diferente. A gente já faz um julgamento. Até recentemente eu falei sobre isso. Só que dentro do contexto da verdade dela, aquilo está errado, será? Ou está dentro dos valores que ela preza? Então, se está dentro dos valores que ela preza, não está errado. Ela está completamente congruente com ela. Ou às vezes a pessoa também está mal, zoada, foi traída, ou de repente brigou em casa, também você não sabe, né? Tá com então, raiva, aí vai fazer alguma coisa errada por esses motivos, né? Só que aí a gente aprende a deixar o que é do outro, né? A gente não faz mais essa comparação, porque o trabalho da gente evoluir e dar um passo adiante daquele costume que a gente tem, que precisa mudar, exige tanto sacrifício da gente, tanta força, que você não começa a não olhar para o outro assim de uma forma que te interesse mais, a não ser que seja para contribuir. Então isso vai te blindando também, vai te blindando da maldade, das más intenções.
Então, eu acho que é um caminho, assim, que quanto mais pessoas começarem a se encontrar e a formar coisas que têm sentido, a gente vai melhorando o mundinho que a gente vive, vai melhorando o ambiente que a gente trabalha, né, os lugares que a gente frequenta, e devagarzinho a gente vai Cada um tem que fazer a expandindo. sua parte, Tem que essa fazer que a é a sua verdade. parte, exatamente. Agora, Fábio, fala uma coisa. Eu estava vendo a tua história da profissional, né? Você passou 23 anos na área da saúde, se eu não me engano. Foi. E o que você fez na área da saúde? Como você veio para essa área da espiritualidade, da energia? Como é que conta para mim? Bom, eu me formei nutricionista, né? E desde que me formei, entrei para o trabalho na área da saúde, né? No mundo hospitalar e fiquei aí esses 23 anos. Transcorri minha carreira da forma como deveria ser, alcancei, né, o cargo que eu desejei, mas em um determinado momento eu comecei a ter uns questionamentos internos, assim, de olhar para onde eu estava e falar, mas isso aqui não é meu lugar mais. E aquilo começou a me incomodar e eu ia trabalhar sem vontade, até que chegou um dia que eu resolvi deixar. Eu fui malhada, né? Malhada, porque já tinha um bom cargo, tinha um bom salário, tinha bons anos de profissão. Ia sair para quê? Não sei. Vou sair porque aqui não é mais meu lugar. Eu falo que a sorte foi que 2 meses depois veio a pandemia. Então eu tava, Quando você parou? putz, eu posso ficar em casa. Porque, assim, eu não sentia mais. Eu sentia que o que eu tinha que ter feito, eu já tinha feito. Então eu fazia gestão de serviços de nutrição em hospitais, tive equipe com 200 pessoas, fiz um trabalho, eu gostava muito de gente. A nutrição, eu falo que ela me levou ao encontro com as pessoas. E aí eu saí, veio a pandemia, e aí aquela coisa de você assistir vários vídeos, e parece que tem uma coisa que já ia te direcionando, né? Quando eu encontrei um caminho que falava de felicidade corporativa, capitalismo consciente, que é muito de encontro à minha forma de liderar, foi assim uma explosão para mim, porque eu sempre fui muito criticada com a minha forma de liderança, que sempre foi muito humanizada, que sempre foi muito de abraço, de trazer para perto, de participar. Eu vim de um tempo onde chefe não podia ser amigo de funcionário, né? Então foi quebrando, hoje está muito melhor, né, em relação a isso. Mas eu passei maus bocados, assim, de ser criticada por tratar as pessoas como pessoas. E aí eu encontrei essa linha de felicidade corporativa, que a felicidade é uma ciência. Aí mergulhei de cabeça, fiz formação, montei alguns grupos de trabalho, executei trabalhos dentro de empresas que eu titulei de team designer, que eu fazia a modulação daquele time. Então, se você tinha um time dentro da sua empresa que era desagregado, que tinha muito conflito, alto turnover, absenteísmo, eu sabia como tratar. Então, o que eu fiz? Como eu não tinha metodologia nenhuma, eu só tinha minha intuição, eu fui para pessoas que eu conhecia e pedia para fazer esse trabalho nas equipes. Aí depois fiz algumas formações em coach, mais para o meu autoconhecimento, mas também foi um mundo assim, realmente de reconhecimento. Fiz essa formação em felicidade corporativa e ativadora de negócios conscientes, que também tem essa questão de trabalhar a empresa para atingir o lucro de uma forma humanizada. Né? E aí entra um pouco de ESG e tem todo esse trabalho focado dentro de uma estrutura consciente dentro de uma empresa. Aí você elabora o propósito dessa empresa, dissemina entre seus stakeholders. Então é um trabalho bem legal, assim, trabalha a cultura organizacional. E fui caminhando, e essa questão do propósito sempre me chamando, sempre me chamando. E como foi um encontro com o meu propósito, eu acabei indo para essa linha, né? E fiz também uma formação em treinadora de propósito de vida e propósito empresarial, porque eu sempre gostei dessa linha por conta de toda a minha experiência. Quando eu montei a minha mentoria de propósito de vida, veio uma questão espiritual muito forte, que foi com a partida dos meus pais, e aí eu tive acesso na verdade, a minha forma de viver o luto foi estudando a espiritualidade, até porque era uma forma de eu me sentir mais próxima deles. E aí vieram várias descobertas, né, familiares, e em uma delas veio a questão dos registros akáshicos, que é uma... Você me interrompe se você quiser perguntar, tá? Imagina, tá ótimo. Que Toca o é barco.
Eu tô quase pilotizado aqui, eu vou contratar você, viu? Pode chamar. Aí, pessoal, você quer se acalmar, conversa com a Fátima, não precisa nem de terapia. Você vai dormir aí não, hein? Fica aqui embaixo. Registros acásticos é uma biblioteca universal, onde ficam registradas todas as experiências de todas as almas. Então, tudo que a sua alma já viveu, tudo que você vive, tudo que você pode vir a viver. Está registrado, é um mundo paralelo. É oculto. Ninguém vê. Não, ninguém vê. Tá, mas as almas passadas, você fala vidas passadas. Vidas passadas. Tá, mas aí você tá falando de espiritismo ou não, né? Não. Não tem nada a ver. Nada a ver com... Você acredita em reencarnação? Acredito. Tá. Acredito. E vida passada, você tá falando, as almas, ela começa onde? Esse é o... É o início de tudo? Esse realmente é uma grande busca pela resposta. Não tem, né? Tem? Tem resposta para tudo, tudo, né? Tem resposta para tudo. Mas a origem e de onde partiu, essa eu não sei. Não dá, isso ninguém sabe. Mas dizer para você que a sua alma, ela realmente traz uma história e uma memória, e que isso hoje impacta no seu dia a dia, na sua vida, porque nós somos a soma de todas essas vidas. Então, quando eu fiz essa formação em propósito de vida, eu entendi que existia um propósito maior, que era o propósito da minha alma. E esse propósito da minha alma é um acordo de mim comigo mesma. É a minha evolução, é o meu trabalho de evolução. Dentro desse propósito da alma é que surge o meu propósito dessa vida. Tá. Então, mas você buscou com algum profissional isso ou descobriu sozinha? Como profissional, fui fazendo e aí... Você se espelhou em alguém? E no meu pai. Ele. Mas nos cursos você tem algum mentor? Tem um mentor que inclusive é uma pessoa que se chama Fernanda Corradini. Nossa, por incrível que pareça. Então, mas assim, não é parente. Não é parente. Olha que louco. Hein? E foram encontros, por isso que eu falo para você, foi muito especial. E ela é minha mentora até hoje, né? Porque ela não é à toa que a gente se reencontrou, né? A gente fala Deucidência. Assim, deucidência. E aí, dentro dessa formação, essa questão do propósito da alma ficou muito forte e muito clara para mim. Porque aí eu fiz a leitura dos meus registros, né, tive toda essa experiência, e depois de alguns meses ela me convidou para fazer essa formação. Aí eu fiz a formação e fui caminhando com esse trabalho, devagarzinho. E, em paralelo, fazendo a mentoria do propósito de vida. Só que o que acontecia nessa mentoria do propósito, no registro? A maior parte das questões que as pessoas trazem é qual é o meu propósito de vida. Quando isso começou a se repetir muito, eu falei, eu vou juntar os registros, que é um ponto de partida para clarear, né, para clarificar algumas dúvidas que as pessoas têm, para trazer informações e associar as ferramentas do propósito de vida. Então, o que eu faço hoje? Eu faço a leitura dos registros e a partir daí a gente segue com a mentoria, que aí tem uma outra uma outra vertente totalmente ligada a ferramentas e dinâmicas que a gente faz, mas que já traz a informação da sua alma, então já tem ali um direcionamento. Tem muitas pessoas hoje... E essa mentoria, quantas semanas são? São 8 encontros. Acho que eu vi no teu às vezes se estende mais. Sim. Né? Não é nada fechado. Também pode ser menos, porque o que acontece no decorrer da mentoria, a pessoa pode ter o despertar da consciência dela e entender o que ela precisa fazer, ou o que ela já está fazendo e nem percebeu que era aquilo, que é o que muitas vezes acontece. Porque o nosso propósito de vida, ele está muito associado aos nossos dons e talentos. E a gente trata nossos talentos como uma coisa normal. Se eu perguntar para você, Rodrigo, quais são os seus talentos? Você vai parar e vai pensar, mas tem tanta coisa boa que você faz que você não dá o nome de talento. Não dá valor. Não dá valor porque é normal seu, mas não é nem uma questão assim de não ligar, é porque ele faz parte de você. Então, a gente trabalha muito a singularidade da pessoa, né? Eu já falei isso uma vez, mas 1 em cada 33 milhões tem exatamente os mesmos talentos que você. Aí você imagina somar isso aos valores que você tem, que são diferentes do outro, as paixões, o quanto isso te torna singular. Para achar uma pessoa como você... Cada 33 milhões eu estou falando, sei lá,
de um elemento só, né? 10 pessoas, sei lá, 20, igual você. Né? Oh, cadê vocês, hein, meus irmãos? 19. Cadê vocês, 19 irmãozinhos? Vem. Pode me chamar no WhatsApp aí. Então, quando você junta esses elementos e a gente trabalha, o que eu trabalho na mentoria? Eu trabalho os seus talentos, as suas paixões, os seus valores, que é a questão interna que a gente tem. E a questão externa é a visão de mundo, a sua mensagem e o seu legado. Então é um trabalho que vai devagarzinho, vai construindo e você vai reconhecendo. É lindo de ver, porque você vai, meu Deus, eu faço isso, não acredito que isso é um talento meu. Aí você percebe, nossa, mas eu faço isso desde criança. Coisas que você faz que você não precisa estudar. Ou se você pega para aprimorar, você pega rápido. Sabe, você faz e não percebe, mas faz muito bem feito, aquilo que as pessoas elogiam em você e você nem percebe que todo mundo chama atenção para aquela característica sua. É o que vai te direcionando para o reconhecimento desse propósito. Então, por isso que eu falo, a gente não encontra nosso propósito de vida, a gente reconhece, porque a gente já vive ele. Às vezes ele está silencioso. Isso que eu ia te perguntar. Muito tem se falado disso, né, do propósito. Né? Eu mesmo não descobri o meu. Né? A gente tem uns insights, você vai caminhando, vai trabalhando, vai vivendo, mas não é que virou um pouco na moda, vamos dizer, ficou na moda. Qual é o seu... Você vê os influencers, né? Todo mundo falando sobre isso. E eu acho que acaba... Esse negócio da rede social também confunde um pouco as pessoas na questão de... Tem muito tipo de terapia, eu acho. Tem. Milhões de terapia e a pessoa que está precisando não sabe escolher mais. Porque você tem física quântica, você tem vidas passadas, você tem hipnose. E o quanto isso, financeiramente falando, tem sido rentável para as pessoas, né? Criar também fórmulas mágicas, né? Até eu não quero falhar aqui, mas como eu falei da Fernanda, eu preciso falar do meu mentor do propósito, né? Deixar meu agradecimento para ele, que é o Kiko Kinslansky, que é uma pessoa assim, um jovem que tem um trabalho muito sério voltado a propósito e está aí nas escolas, está nas empresas, então tem um trabalho bem legal. E o que a gente trouxe desse aprendizado é exatamente isso, é trazer a pessoa para a sua singularidade, para aquilo que é dela. E aí você fala para mim assim, eu não sei qual é o meu propósito, eu tô daqui, se eu disser para você, eu mais ou menos já sei. Né? Porque a gente não presta atenção naquilo que a gente é. Então, mas para o nosso público, como é que começa esse trabalho de você? Porque a pessoa geralmente busca esse propósito depois de mais velho, né? Acho que com 20 anos ou tem isso também? Então, agora está um pouco mais... precoce. Está mais precoce, porque essa geração que vem agora é uma geração mais conectada ao que faz sentido, né? E se não faz sentido, eles abandonam. Geralmente então, a gente pensa assim, né? A sociedade, você vai crescer, quer ser jogador de futebol, quer ser um atleta, depois aí você quer trabalhar, ganhar dinheiro com o pai, aí a mãe, dona de casa, né? Aí você tem casar, ter filhos, depois você ganha dinheiro ou não, você tá fodido de grana, mas você vai... Então fica meio robotizado, né? Aí você vai ter amigos... Aí uns vão para fora, outros ficam na própria região, que é a zona de conforto que a gente tem, né? Na Moca principalmente, né? O moquense saiu da Moca, tem pânico, os caras não querem, nem fudendo. Então aí você, como que o processo de você encontrar seu propósito, Fátima? Então, trabalhando esses talentos que eu te falei. São 6 elementos. São 6 elementos. Pilares também que fala, né? Coach fala isso também. Os pilares, na verdade, é porque eu divido a mentoria em 3 pontos. O primeiro é o acessar, que a gente faz esse acesso. Não é obrigatório, até porque tem gente que não gosta, não quer saber. Então, a gente parte direto para a mentoria, só ali através das ferramentas. Mas tem medo de fazer isso? Às vezes tem alguma rejeição, até por questões religiosas, né? Não, acha que não deve, que não tem que mexer com isso, assim como se fosse alguma coisa extra, mundo, né? Mas é tão intra, né? Tão nosso, né? Que deveria ser provado pelas pessoas, porque realmente é uma experiência muito bonita. Eu sou suspeita, mas é uma experiência que vale a pena. E aí você faz
O acessar, né, que eu falo que a gente acessa, busca essas informações e entende o que está acontecendo ali. Por que as pessoas chegam muito para mim? Por conta da crise existencial, que é uma das maiores crises que a gente tem vivido. As pessoas realmente estão perdidas. O que eu tenho que fazer? Eu estou há tantos anos e não faz sentido nenhum. Se está acontecendo tudo isso, não é à toa. É porque é um momento mesmo de olhar para isso. E quando a gente fala, né, que propósito virou moda, propósito é falado desde Aristóteles. Né? É que agora as pessoas têm despertado para isso e eu falo assim, quer saber que vire moda, pelo menos pega, né? Que pegue essa moda, para que as pessoas realmente façam de acordo com aquilo que elas... Eu tenho uma frase que é fazer aquilo que veio para ser, né? Para a gente não viver à toa, né? A gente viver com significado, com sentido. Porque tem a ver com aquilo que você gosta também, não? Fazer o que gosta? Total. Dentro das empresas, por que eu vou te falar isso? Porque o propósito, ele traz a plenitude, ele traz a sensação de felicidade. E dentro das empresas, como que a gente trabalha a felicidade corporativa? A gente trabalha a todas as mãos. Todo mundo é envolvido no plano de felicidade dessa empresa. Então, hoje já existe o cargo de Chief Happiness Officer, né, que cuida de felicidade dentro das empresas. Já tem empresas grandes com esse tipo de diretoria. Você trabalha as características do colaborador frente ao trabalho que ele executa. Porque não adianta você colocar uma pessoa para fazer alguma coisa que não está na habilidade dele. Né? Na habilidade não, porque a habilidade a gente treina, mas que não está dentro do talento dele. Então, dentro de um setor, um líder ele pode direcionar as pessoas sem ser tão engessado naquela descrição de cargos, de competências que a gente tem ali, né? Normalmente quando você vai contratar alguém, você vê quais são as competências que aquele cargo exige. E ali você elimina quantos talentos, né? Porque de repente ele não tem aquela competência demarcada, mas aquela atividade ele executa como ninguém. Então é olhar para as pessoas com potenciais frente àquilo que elas fazem. Porque isso vai trazer o quê? Uma satisfação que vai promover a felicidade. Porque, eu já estou mudando de assunto, né? Já estou falando da felicidade da empresa. É isso que eu ia falar, você está falando do primeiro pilar, vamos falar do elemento que é... Que é o acessar. É que eu acabei indo para a felicidade porque ótimo, o propósito ele promove a felicidade. Então isso vai para todos os lugares. Quando você direciona os talentos para aquilo que a pessoa faz. Então tem coisas que de repente você gosta muito e você está deixando de fazer por um compromisso, ou porque não tem tempo, por medo, ou porque julgamento, né, porque as pessoas não valorizam. Mas ali de repente é que está o seu propósito. Porque é isso, você vai identificar esses talentos. E vou te falar, não é fácil você listar 10 talentos que você tem. E aí como que faz para entender? Aí a gente vai conversando e vai entendendo e eu vou pensando, né, de acordo com o que a pessoa vai dizendo. E dizendo, isso é um talento. Não, mas isso que eu faço desde criança. Não, mas é um talento. Olha para isso como um talento. E aí tem um exercício que a gente faz que identifica as suas forças de caráter. Então ele traz 24 forças de caráter que você tem. E dessas 24 forças, você tem as 5 maiores. Então, você pode ser comunicação, pode ser questão da espiritualidade, o amor, a gratidão, coisas que você tem que são fortes em você, que até eles oscilam entre os 5. Às vezes um está na frente, o outro está, mas estão sempre ali. E você tem aqueles 4, 5 lá embaixo. Ali você sabe que não adianta você, aquilo que a gente estava falando antes, não adianta você estar no lugar onde te exige aquelas características. Então isso já aprende, já te mostra um pouco de como você é. Quando a pessoa se depara para isso, fala, nossa, realmente eu sou assim mesmo. Ela já vai se conhecendo e vai compreendendo, então vai trazendo a consciência, a autoconsciência. Então, caminhar é exatamente isso. Aí a gente faz os talentos, aí a gente vai para as paixões. Quais são suas paixões? Aquilo que faz seu coração vibrar. Corinthians.
Sabe? Então, assim, é olhar para isso. A Moca é Palmeiras, não é? Não, para com isso, hein, meu. Vamos editar essa parte, viu? Seus cachaceiros. A gente para aqui, a gente fica aqui. Juventus, pronto. E aí você vai para as paixões, identifica suas paixões, entende que você é apaixonado por aquilo. Aí, quando você associa aquilo a talentos, está muito próximo. Então, você vai fazendo essa costura. Depois de paixões, você vai para valores. E aí, quando a gente fala em valores, a gente não está falando de valores universais. Eu sou honesto, eu sou leal, eu sou fiel. Não, isso é universal. Isso aqui a gente entende que todo mundo deveria ser assim. Não, aquilo que são seus valores. Por exemplo, você tem como valor a liberdade. Te coloca para trabalhar preso, fechado. Aí você está numa boa empresa, você recebe um bom salário, você tem uma turma de colegas ali ótima, mas você está insatisfeito. Você não sabe o que é, ninguém entende. E se você comenta que está insatisfeito, o povo fala que você é louco. Mas por quê? Porque o seu valor está sendo corrompido. Só que você não se conhece a ponto de saber que você preza pela liberdade, que aquele trabalho está ferindo esse valor. Então, tudo é autoconhecimento, né? E aí você vai e lista... As próximas, qualquer... Aí, isso tudo a gente trabalha para dentro. Não, mas você falou umas 4, falta 2 aí, não? Falta 3. Visão de mundo, que é aquilo que eu falei, né? O que você quer ver no mundo. Então, o que você faz todo dia. E aí, tem 2 ações, né? Tem causas. Qual é a causa que você movimenta? Tem causas que você te incomoda. E tem causas que te indigna a ponto de levantar e sair em movimento em função disso. Né? Então tem aquilo que te incomoda, que está errado no mundo, mas tem aquilo que te indigna a ponto de fazer você levantar e querer mudar. E aí a gente vai para a mensagem, que é aquilo que você deixa por onde passa, né? A mensagem que você deixa, o que as pessoas falam depois que você passa, o que elas entenderam da sua passagem por ali. E o legado, que é o que você vai deixar nas pessoas. Então, quando você partir, o que vai ficar nas pessoas? Né? Qual é o resultado da sua vida aqui para as pessoas? Então, herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas e legado é aquilo que a gente deixa nas pessoas. E esse faz parte da tua mentoria, todos esses 6 elementos. Isso. E aí, através disso, você tem um baita reconhecimento de si próprio. E tudo está muito conectado, está muito ligado. E aí Mas às vezes, você nem chega no final, você já entende qual é o seu propósito, que você já executa, que você já faz e que agora você só precisa focar. Há uns 8 anos mais ou menos, eu vou dar. O pessoal aí, os caras ficam na moca aí, acho que a gente vai precisar uns 8 anos, vai tomar passe, vai ter perseverança. É rápido, não é viu? Fácil. É mesmo? Você tá rápido, um milagre. É rápido e é uma trajetória muito gostosa de fazer, porque é só sobre você. E você achou o seu propósito, então? Qual o seu propósito? Aí eu encontrei meu propósito. Então, qual seria? Meu propósito é despertar nas pessoas o amor que cada um tem dentro delas. Mas no geral, ou na parte profissional? No geral, em tudo. Porque quando a gente se reencontra, você não tem como você não se apaixonar por você. Você muda a sua forma de enxergar e você muda a sua forma de agir. E quando a gente fala em propósito, a gente está sempre falando em um movimento além de você. Porque o seu propósito de vida não é sobre você, é sobre o que você vai fazer para o mundo, né? O que você vai deixar para o mundo ali. Qual é o movimento? Porque propósito é uma ação. Então, a expressão da sua singularidade no mundo é o seu propósito de vida. É como que você vai distribuir isso. Não tem como você entregar o seu melhor e não ser o melhor para o outro. Então, o meu propósito em fazer com que as pessoas reconheçam o seu amor, né, interno é exatamente esse. E me fala uma coisa, Fábio, nesse quesito, a sua mentoria, ela tá ligado que a saúde do corpo também, da mente, ou é só parte de propósito? Você trabalha toda a conexão espiritual, mental, física? Quando a gente faz o trabalho dos registros, você já tem uma tratativa espiritual. Ali você já olha para alguns pontos e você já cuida de algumas questões espirituais. Práticas espirituais, assim, no decorrer da mentoria, não. Né, não tem, mas assim, existe um processo de autocura. Porque o reconhecimento sobre si faz isso, né? Você limpa aquilo que não serve.
Então, na verdade, o meu papel é fazer você, não é fazer você reconhecer o seu propósito, mas é tirar da sua frente aquilo que não é o seu propósito e deixar você na sua essência. Então, é deixar É você... presencial e online? É online. No presencial, não. Não, presencial não precisa. Não Pode ser precisa online. É, porque aí fica mais flexível, né? E eu consigo abranger as pessoas com mais distância. E aquela coisa que você fala assim, né? Eu sou um pouco sensitivo. E você entra num lugar, você fala, puta, aquela energia não tá boa. Isso acontece mesmo? Totalmente, E, tipo, né? Muita gente que frequenta a prostituição. Totalmente. Ou vai num bar, vai num rock, ou vai trabalhar num lugar que só tem pessoa negativa. Todo mundo fala que você é 5 pessoas com quem você convive, né? E a energia também. Aí o pai e a mãe, que são pessoas que foram difíceis. Como é que fica isso? Isso existe mesmo? Você traz? Durante o transcorrer da mentoria, cada pessoa traz uma situação diferente. Então, quando a gente fala dessa questão do ambiente, né, a gente tem um campo eletromagnético, né, e ele se conecta por ressonância, não tem jeito. Então, quanto mais sensível você fica, quanto mais você elimina as impurezas de fora, né? E você fica mais na sua essência, você vai compreendendo mais a sua energia, você vai entendendo o seu estado energético e esse movimento de mudança sobre si também vai alterando o seu campo, né? Que a gente chama que é a aura. Então isso você vai começar a sentir com mais delicadeza os ambientes que você frequenta e não é estranho que você se afaste de lugares, que você se afaste de algumas pessoas com naturalidade, porque não tem mais essa ressonância. E você começa a ter uma percepção um pouco mais aguçada em relação a isso. Porque tudo é energia, né? Tudo é energia. Né? E energia é movimento o tempo todo. Então, isso existe completamente. E é o que eu te falo, assim, cada pessoa vai trazendo até uma tendência espiritual diferente. Porque a gente, quando vai trabalhando essa questão da essência, você vai descobrindo o seu caminho, né? Você vai dando atenção para si. A gente trabalha a meditação, né? A questão da oração, porque é o que traz. Eu faço aquela guiada lá. É muito bom, né? Muito bom. Muito bom. A gente chega num ponto que a hora que você quer, você faz 5 minutos e você entra no eixo de novo. Então tem todo esse trabalho, mas vai muito de acordo com a individualidade, que cada pessoa traz como necessidade e tendência também. Né? E isso. Aquele que você me falou tem um nome estranho lá? Qual? Ela veio da onde? Que país? O que você buscou? Dos registros akáshicos? Isso. Assim, o akáshico, ele vem do termo sânscrito akasha. Ele teve origem na Índia. Akasha é o éter, é o mundo etéreo, é aquele, a gente fala que é um mundo paralelo, é um espaço que não tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem delimitação. Então, tudo que acontece na sua vida, em vidas passadas, continua acontecendo nesse lugar simultaneamente. Sabe a sensação de déjà vu que a gente tem? Já tive. É a gente ter acesso inconsciente aos registros. Porque sim, aquilo está acontecendo em algum lugar ao mesmo tempo. As versões do Rodrigo que não tomaram um caminho, então, por exemplo, eu queria ser professor e não fui. Existe o Rodrigo professor lá. Todas as condições, pensamentos, sentimentos existem nesse lugar. E cada um com a sua história. Tanto que cada registro, quando eu acesso, é um lugar diferente. O mestre, cada um tem o seu mestre, então eu encontro o seu mestre, eu converso e trago as informações dele para cá. Algumas coisas eu escuto, algumas coisas eu vejo, e tudo eu escrevo e depois eu transcrevo para entregar, né, de forma digital. Mas é um trabalho assim que requer muito tempo, então eu chego a escrever mais de 20 páginas. Isso leva tempo. Aí quando eu vou transcrever, que eu entro em contato com essa energia de novo, também existe ali um tempo bem dedicado. Então vai mais de 2 horas para transcrever todas essas respostas, né, as informações que a pessoa pediu orientação.
A reencarnação você acredita por quê? Você questão da espiritualidade mesmo? Ou o que você acredita na reencarnação? Porque não existe um fim, né? A vida não existe fim. Né? A vida, para mim. Você não tem assim, medo de morrer? Não. Nenhum. Não. Eu acho que o que traz o medo pra gente é o cuidado, são os filhos, né? É toda a estrutura, mas assim, espiritualmente falando, não. Até porque eu acho que o nosso lugar certo não é aqui, né? A gente vem aqui para passar esse processo de evolução. Muita gente fala, né? Eu falo assim, pô, de acreditar em Deus, né? E se não existisse Deus, a vida aqui na Terra seria porque você vê muita gente aleijada, morrendo criança, então tem que ter uma coisa depois da vida. Com certeza. Né? A vida, né? Que seja a vida depois da vida, né? E eu vi isso, eu vi isso, não, eu sinto isso, né? Que eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo Tem de medo? Morrer. Tenho. Do processo de morte, você diz? Não, do processo porque não, o processo eu de morte apego. pode. Eu apego às pessoas, à vida. E aí eu falo, pô, mas tanta gente sofrendo aqui na África e passando fome, aleijada, não sei o quê, e acabou. Como justificar isso, né? Uma doença, um câncer, a pessoa morre cedo, jovem, então tem que ter alguma coisa, né? A gente tem, é claro que tem fatos em si que a gente olha e realmente tem uma classificação para aquilo. Mas, por exemplo, quando a gente fala de doença, né, a gente também tem uma cultura de trazer a doença somente como coisa ruim. Né? E eu vou dizer a minha experiência. Você ficou 23 anos também, deve ter visto um monte de coisa. Muita coisa, mas assim, a minha, né, aquela que te toca ali, pessoal. Então, minha mãe, quando descobriu o câncer, eu falo que o câncer não trouxe a morte para nós, trouxe a vida, porque o processo que ela viveu nesse período do câncer foi um processo de cura para todo mundo. Então, eu acho que tem muito de como a gente enfrenta uma doença, como a gente enfrenta uma dificuldade. A gente caracteriza tudo sempre como ruim. As pessoas têm muita questão de hipocondria também, né? Também. Não de tomar remédio. Hipocondria é medo da doença, né? Não é tem gente que se agarra, né? Isso aí a gente volta para aquela questão, né? Algum problema tem, aí que precisa ser visto. Mas por que eu acredito encerra um ciclo e começa outro? Porque a vida, a consciência não acaba. Nós somos uma consciência que hoje habitamos um corpo. Deus, para mim, é uma consciência. Né? Não é um senhor sentado numa nuvem dizendo que está certo e que está errado. É uma consciência divina. Cósmica, que fala. Cósmica. Né? E a gente é uma consciência. A consciência não morre nunca. O corpo, né, padece, perece. Matéria, né? Mas a consciência não. A gente conhece aqui, né? A gente sabe o que está acontecendo aqui nesse momento. Mas se a gente olhar o universo e ver o tamanho do planeta Terra ali, é muita audácia nossa achar que a gente é única, exclusiva e acabou, né? E uma outra coisa que eu aprendi também é você, na vida, para você perder o medo de morrer, você tem que viver. É isso que eu ia te falar. Assim, às vezes a gente tem medo do processo de morte. Ai, como será morrer, né? Como é que vai desligando? Ninguém, né? E o próprio corpo, né? O que será que eu vou sentir? Mas quando você faz esse processo de se conhecer e realmente viver aquilo que você é, aquilo que você veio para ser, ter sentido em tudo que você faz, você não se apega a isso, porque é uma coisa que não tem fim, assim, traz sentido, traz consciência. E aí você desapega de medos. Medo é uma coisa que a gente coloca, é daqui, né? É da terra. Das crenças. E também tudo da infância também, isso que eu ia te falar, outra coisa. Né? As traumas de infância que também é foda, né? A gente é uma criança eterna. Né? Todo tudo problema que a gente tem... Tudo que a mãe e o pai fala, os acontecimentos, como você lida. Tudo. Todos os medos que você passa com a tua mãe, com o teu pai, com o teu irmão. É o que te forma, né? É o que forma te forma. seu cérebro, tua alma, áurea, que você estava falando. Forma o teu caráter, forma a tua conduta. Né? O ônus e o bônus, né? Eu acho que Mas eu acho que faz parte dessa evolução que a gente está aqui, né? Tanto que com quanto amor você cria seus filhos e você educa, e você vê que para um ressoa de um jeito, para outro ressoa de outro, por mais que você tente acertar, nem sempre acerta. Então, a intenção dos nossos pais também foram essas. Então, os traumas que eu tenho hoje, que vieram da nossa convivência, é justamente o passo para a evolução nosso. Tanto que depois a gente escolhe o marido, escolhe a esposa, quantos desafios a gente não tem com essas pessoas.
que também são escolhas nossas e que faz parte encarar toda a dificuldade como um processo evolutivo e não como uma barreira e uma limitação que vai te paralisar, porque aí falta o seu conhecimento sobre você. Tudo, para mim, assim, tudo a gente tem que aproveitar na vida. Tudo que acontece, todas as situações, a gente consegue passar por elas, tanto que passa, né? Não fica ali. As boas e as não tão boas. Mas a gente tendo conhecimento, a gente passa ainda conseguindo extrair coisa boa daquilo que não parecia ser bom. Com certeza. Então é esse o caminho, assim. Tudo que é ruim, você tem alguma coisa positiva, tem. Tudo que é positivo, alguma coisa negativa tem. Com certeza, a dualidade, né? Para tudo. Sempre. Para tudo, até para ter o equilíbrio. Exatamente. Agora, fala pra gente, Fátima, a questão da tua mentoria. Nós estamos querendo saber como é que funciona para te achar no Instagram, tá. Faz sua propaganda certo. aí, teu business. Como é que é o processo, que o pessoal que está interessado lá em casa, tá. para te contratar como mentora. Tá certo. Bom, para você que se sente, posso falar já direto para eles, né? Para você que sente que falta um pedacinho de reconhecimento sobre você mesmo, que aquilo que você tem hoje talvez possa melhorar ou realmente não faz sentido nenhum. Para você que quer se conhecer um pouco, para você que tem interesse em saber o que você pode trazer de outras vivências, de outras experiências que a sua alma teve, que pode agregar nessa vida atual, para você encontrar sentido, clareza, leveza no seu dia a dia, eu posso te ajudar seguindo essa mentoria, seguindo os registros, que também um não depende do outro, também pode ser feito, né, de forma separada, de acordo com a sua necessidade. Mas assim, eu garanto que é um processo de reconhecimento e de autoconhecimento muito profundo e que vai contribuir com a sua jornada, que vai fazer com que você encontre mais clareza e sentido na sua vida. E aí, para me encontrar, tem o meu Instagram, que é a Gestão do Propósito, que eu acho que vai ficar, né? Vai. Aqui tem o meu WhatsApp, também pode entrar em contato comigo. Se também não quiser fazer a mentoria, quiser bater um papo, quiser conversar, eu estou totalmente disponível. O meu trabalho ele não é só vinculado a questões financeiras, tem outros trabalhos que eu faço e eu estou sempre à disposição para poder ajudar. Minha tarefa aqui é essa. E é isso. Que Fico legal, à disposição. Que legal. Eu também esqueci de falar um negócio do ego também. O ego é uma coisa que mata o ser humano. Então, e eu vim descobrir isso. E eu vou te falar uma coisa agora. O ego, ele é completamente essencial na nossa vida. O que ele precisa? Ele precisa ser nutrido. Ele precisa ser alimentado de acordo com aquilo que ele precisa. Ele precisa sentir segurança, ele precisa sentir pertencimento, ele precisa se sentir valorizado. Quando a gente deixa isso e não faz esse tipo que tá tudo... Mas por nós mesmos ou pelo outro? Por nós mesmos. Então, isso que eu ia falar. Porque quando a gente consegue nutrir o nosso ego, ele é essencial por quê? Porque ele nos leva adiante. Ele é aquele impulso de querer conquistar, ele é aquela força de querer alcançar. Então a gente também não pode viver sem o ego, só que a gente precisa dominar ele, não mas ele o ego nos dominar. O ego doentio, né? Porque ele domina a pessoa. Que é a pessoa, quem é você para ter o ego inflado, né? A gente fala, pô, aquele cara não me cumprimentou, aquele cara falou mal de mim, tá o cara não sei o quê, por que o outro é melhor? A gente não admite as coisas, a gente acha que é alguma coisa, né? E nós não somos merda nenhuma. A dualidade do ego é a alma, né? A alma ela não precisa da segurança, ela não precisa da visibilidade, ela não precisa do reconhecimento, nem pertencer. Ela precisa só fazer o papel dela. Agora o ego, quando você conduz e você guia e ele não te conduz, aí você tem ele no lugar certo. Porque a gente não consegue não ter o ego. O ego é do ser humano. Sim. Né? Mas ele precisa só ser conduzido. E aí vai para aquele autoconhecimento e vai para tudo. Então por isso que eu falo, é se conhecer para se dominar. E evoluir, né? E evoluir. E ter paz. Pô, que legal. Eu tô com um presentinho, estamos chegando no final do programa com a Fátima. Tô light aqui, que ó. Lindo. Esse é um Muito presentinho obrigada. do programa
para você. Olha, muito feliz de estar aqui, viu? Pra mim Pode é uma andar honra. na rua com ele, fazer caminhada no Moca Pode Solidária, deixar. você vai com ele, certeza. com a camiseta, viu? Com certeza. Eu trouxe Você- o meu também. Ah, Pra que você. legal, olha. Eu fiz coautoria em 2 livros. Ele está voltado mais para a área empresarial, mas eu quero deixar aqui pra você. Ah, que legal. Tem 22 histórias aí bem contadas sobre cada profissional. A gente às Show vezes de tem um bola. pouco de restrição a livro de coautoria, mas é uma infinidade de riqueza, né? A história de cada um. E eu espero que você goste. Putz, que também. legal, agradeço bastante Obrigada, também viu? o livro. Muito obrigada. Foi ótimo nosso podcast, o tempo passa rápido, Passa mesmo. mas eu aprendi bastante, espero que você tenha ficado à vontade Muito, também. muito. O pessoal de casa com certeza vai gostar, as mulheres também, que vão assistir. Eu indico que a Fátima é uma pessoa dócil, profissional, a minha amiga, e confio. Obrigada. E eu também vou fazer com ela uns 8 anos, se Deus quiser aí. Vou me conhecer, porque olha, nem Freud explica às vezes, viu? Muito bom. E a minha última pergunta que faz parte do programa, o que é a Moca para você? Ai, a Moca, de verdade, faz parte da minha essência, minha história, e eu honro a Moca, de verdade. Ah, fico emocionada, que Fico. legal. Tem muita história. Obrigado, Obrigada, linda. viu? Obrigada também. Obrigado de coração. Pessoal, é o seguinte, mais um episódio do Papo Cabeça Podcast. Não esqueçam de me seguir no Instagram e seguir, dar o like e se inscrever no canal. Um programa maravilhoso. Obrigado a atenção de todos. De coração agradeço a audiência e um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.